No dia de hoje, o Banco Central subiu a taxa de juros para 14,25% e tem vários vídeos aí no YouTube falando sobre o assunto, falando como a renda fixa está pagando muito bem, falando sobre talvez uma renda variável muito barata hoje, mas tem várias coisas que não estão sendo faladas, então eu percebi aí a necessidade de gravar esse vídeo para falar para vocês o que não estão te contando sobre o aumento na taxa Selic. E se você gosta dos vídeos aqui do canal, então já deixa o like, inscreva-se aí no canal, clique no sininho e fique à vontade na seção dos comentários. Então, primeira coisa, renda fixa. O Brasil é o paraíso dos rentistas, você já deve ter ouvido falar essa frase. Ou seja, com uma taxa de juros de mais de 1% ao mês, onde é possível investir em renda fixa e ganhar mais de 1% ao mês, muitas pessoas acreditam que o Brasil é o paraíso dos rentistas. Você não corre risco, está investindo ali em renda fixa e consegue multiplicar isso ao capital. Mas uma coisa que poucas pessoas falam é que esse é o rendimento nominal, ou seja, o seu dinheiro está aumentando, mas a quantidade de coisas que você compra com o mesmo dinheiro não aumenta e diminui ao longo do tempo. Ou seja, existe a inflação. Então, beleza, vamos supor que você aumentou aí a quantidade de dinheiro que você tinha investido, mas você vai no supermercado e você compra menos coisas. O que aconteceu? Então, a inflação corroeu mais o seu poder de compra do que você ganhou com os seus investimentos. Então aqui, o que as pessoas chamam hoje em dia de inflação, elas medem pelo IPCA. Então é um índice de preços aí ao consumidor. Mas o que acontece é que, na verdade, a definição clássica de inflação é expansão da base monetária. E se a gente pega um agregado monetário como o M2, a gente vê que o ganho real, ou seja, a taxa de juros descontada da inflação, não trouxe um ganho tão elevado, tão significativo para você. Então, quando a gente compara com o IPCA, existe sim um ganho, mas quando a gente compara com a inflação real, ou seja, a expansão da base monetária, o ganho não é tão significativo. E qual que é o problema do IPCA, então? O IPCA geralmente é menor do que a expansão monetária e existem algumas formas de explicar isso. Uma dessas formas é que os itens que são escolhidos para formar essa cesta de produtos são itens que são mais utilizados. E se o preço de um ativo, se o preço de um item, de algum produto ali, seja carne ou seja ovos, passa a ser menos utilizado justamente porque ele ficou mais caro, ele passa a compor menos o IPCA, então por definição os itens que ficaram mais caros têm um peso menor no IPCA, e isso cria um viés, sem contar os potenciais vieses que podem ocorrer por conta aí do órgão que faz esse cálculo e que escolhe esses itens e que define uma metodologia de cálculo. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que a expansão da base monetária, a inflação real, que acaba gerando aí o aumento de preços como uma consequência, é maior do que a inflação que as pessoas denominam atualmente, que é o IPCA, o que faz com que o juros real seja menor do que parece. Então, beleza, você está ganhando ali 1% ao mês, com um risco muito baixo, mas o seu poder de compra não aumenta tão significativamente quanto parece. Então, sim, a renda fixa começou a pagar um pouco mais, pelo menos nominalmente. Se você tem ali uma reserva de emergência ou um caixa para comprar ativos baratos, esses ativos vão se valorizar, pelo menos nominalmente, um pouco mais. Mas, do ponto de vista da valorização real, a inflação real é muito alta, então o ganho real fica muito prejudicado na renda fixa no Brasil. E o ponto número 2, que muitas pessoas estão falando, é que, em decorrência da taxa de juros mais alta, toda a economia sofre, então é mais difícil, é mais caro conseguir crédito. Então pensa que se você vai, por exemplo, financiar um imóvel, financiar um veículo, é mais difícil, o financiamento é mais caro. E se o financiamento é mais caro, o consumo diminui. Se o consumo diminui, as empresas estão vendendo menos, a construção civil reduz, tem menos empresas de automóveis e de diversos outros setores. Então, dinheiro mais caro, tem menos gente querendo comprar coisas, isso enfraquece um pouco a indústria, então a economia não está indo bem, a gente tem aí taxas cada vez maiores em vários produtos, impostos cada vez maiores, o Brasil está arrecadando muito e a dívida continua crescendo, o déficit continua crescendo, então é um cenário muito difícil, isso fez inclusive com que vários investidores tirassem o dinheiro do país, o dólar subiu bastante.
E os investidores estavam vendo com maus olhos aí o Brasil por motivos óbvios que, se você acompanha o canal, você já deve estar ciente. Mas, recentemente, a gente teve algum período de atrito aí no mundo, a gente tem tarifas sendo discutidas nos Estados Unidos, a gente tem questões que levantam uma alta volatilidade, como guerra, conflitos na Europa. Então, existe muita volatilidade no mundo. E, inclusive, o dólar recuou um pouco recentemente e algumas pessoas estão se perguntando, bom, dado que a economia está num patamar muito ruim, a bolsa se mexeu muito pouco nos últimos anos, os fundos imobiliários estão baratos em relação ao valor patrimonial, o lucro das empresas cresceu, mas a bolsa não acompanhou. Será que agora é o momento de investir em renda variável? E fazendo sempre aquele disclaimer que eu faço aqui nos vídeos, isso não é uma dica de investimentos, estou trazendo apenas algumas informações, alguns fatos, alguns dados, para que vocês possam tomar a melhor decisão. Bom, então, dado esse cenário, a bolsa está em baixa, fundos imobiliários estão em baixa e muitas pessoas estão se perguntando, será que agora é o momento de entrar na baixa para esperar a alta no futuro? Por quê? Porque é um jargão aí do mercado financeiro que você deve ser ganancioso quando todos estão com medo e ficar com medo quando todos estão gananciosos. Isso é verdade. Porém, no caso do Brasil, embora a gente esteja numa situação ruim, eu particularmente vejo que ainda há espaço para piorar. Então eu não vejo um cenário claro de melhora econômica aqui no Brasil. E para que vocês entendam, eu vou dar um exemplo. Então, na Argentina, recentemente, quando o Milei foi eleito, eu comecei a comprar ativos na Argentina que se valorizaram muito. Vocês podem ver o quanto a bolsa da Argentina se valorizou desde então. E eu comprei por quê? Porque eu via um caminho claro de valorização, maior liberdade econômica, maior facilidade de empreender e fazer negócios e uma vontade aí de diminuir o gasto público, a máquina estatal e valorizar aí os empreendedores do país e trazer mais capital para a Argentina. Então existia um caminho claro aí de valorização. Inclusive, uma das coisas que eu estudei no meu mestrado é uma correlação muito interessante entre liberdade econômica, facilidade de fazer negócios e prosperidade em diversos países. Então tem um ranking da Heritage Foundation que é muito interessante, que mostra quais são os países que é mais fácil empreender. Então a gente tem Suíça, Suécia, Hong Kong, Singapura, Estados Unidos, Austrália, vários países que é fácil de empreender, eles colocam um ranking com base em vários critérios e geralmente são os países com a melhor qualidade de vida. E aqueles países que começam a subir no ranking, um pouco depois eles melhoram a qualidade de vida e vice-versa. Então, a Argentina estava indo pelo caminho certo, tinha um caminho claro. Eu não comprei talvez no período mais baixo, mas já era possível avistar aí um caminho claro de melhora que eu não consigo avistar ainda no Brasil. Pode ser que as coisas melhorem em 2026, pode ser sim que isso aconteça, tomara que isso aconteça, a gente sempre torce para que as condições melhorem no país em que a gente vive, mas ainda não existe esse cenário claro acontecendo. Pode ser que as coisas ainda piorem muito. Então eu particularmente prefiro esperar um sinal de melhora e, enfim, essa é a minha estratégia pessoal. Quero saber também qual que é a opinião de vocês, se vocês já estão comprando agora, pensando que estão comprando na baixa, ou se vocês vão esperar um pouco mais. E por fim, além de tudo isso que eu falei, um outro ponto que eu vi que foi pouco falado nos vídeos mais mainstream do YouTube, é a questão do Bitcoin. Então o Bitcoin está sendo cotado ali na faixa dos 80 mil dólares, 80 e poucos mil dólares nos últimos dias, e me parece uma faixa interessante para o Bitcoin. Os índices de medo e de ganância e vontade aí de compra do mercado, de ganância e incerteza do mercado, do Bitcoin, Fear and Greed Index, estão interessantes. Múltiplo de Mayer também, o que significa que em relação a uma média móvel e o preço do Bitcoin está num patamar interessante, e eu estou fazendo aportes aos poucos aí na faixa dos 80 e poucos mil dólares. Então, resumindo esses 3 pontos, a taxa de juros, renda fixa, está pagando bem? Sim, está pagando bem, é uma taxa bem alta, mas a gente tem que lembrar que a inflação real também é bem alta e não é o IPCA
que é divulgado aí, né? O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor, mas na verdade é uma cesta de produtos, é a variação de preços de uma cesta de produtos. Definição de inflação clássica é expansão da base monetária, que é maior do que esses índices aí de preço ao consumidor. Isso vale também para o CPI nos Estados Unidos e por aí vai. Ponto número 2, investir em renda variável aqui no Brasil por já estarmos no fundo do poço. Eu não tenho certeza se nós já estamos no fundo do poço, eu acho que ainda tem espaço para piorar. Então eu prefiro esperar aí, mesmo que eu perca o fundo do poço, eu prefiro esperar um sinal claro de melhora. Isso pode vir aí nos próximos anos, tomara que sim, mas ainda não estou vendo isso de forma clara. E ponto número 3, então, preço do Bitcoin num patamar bem agradável, ali nos 80 e poucos mil dólares, com países, empresas, Estados Unidos falando de reserva estratégica do Bitcoin, várias empresas cada vez construindo um caixa maior em Bitcoin. Então a gente tem a Melius aqui no Brasil, a gente tem a MicroStrategy lá nos Estados Unidos, com várias soluções bem interessantes aí em relação ao Bitcoin. Então estamos vendo essa corrida ao Bitcoin nesse patamar abaixo dos 100 mil dólares, que pode ser uma estratégia no longo prazo. Fazer um disclaimer aqui também, que caso a gente tenha uma recessão global, o Bitcoin ele se comporta como um ativo de risco, então pode cair bastante. A gente já viu isso acontecendo algumas vezes. Então é um disclaimer importante se fazer quando a gente fala do preço do Bitcoin, porque ele pode despencar aí em períodos de crise, mas no longo prazo parece ser aí uma oportunidade interessante. Bom, então é isso. Fiquem à vontade na seção dos comentários. Nesse tipo de vídeo eu gosto bastante de saber a opinião de vocês, para ver se tem alguma coisa que eu não estou vendo, que ficou de fora. Deixem um like no vídeo, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho e vejo vocês então amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.